E depois de ter um pouquinho de descanso aí nas minhas férias, eu resolvi voltar e começar a fazer revisão dos conteúdos do ano passado que eu tive na faculdade. Então eu iniciei aí por semiologia. Nessa parte do vídeo eu tô mostrando que eu tô estudando sêmio, então eu tô estudando todos os termos técnicos de temperatura, de aferir pressão, de frequência cardíaca, tudo isso, sabe? Até a escala de dor que a gente pode usar numérica ou os desenhos para as crianças. Então eu tô estudando tudo isso, fazendo essa breve revisão. Então tem todos os post-its na minha parede sobre isso, mas de uma maneira mais resumida. E daí nessa revisão mesmo eu incluí uns outros termos técnicos que era coisas que eu só vi pela faculdade, mas a gente não teve tanta relevância assim. E daí agora nos estágios que realmente vai começar a ser utilizado mais isso. E eu sei que eu poderia ter pego somente os resumos que eu já fiz e dar uma lida por eles e tudo mais, mas eu queria fazer realmente uma complementação. Então, assim, alguns termos eu já sabia o significado, então eu falava o que correspondia antes de olhar realmente na resposta. Então, eu queria fazer essa revisão mesmo para ver se eu já tenho guardado alguma coisa na mente, o que eu preciso dar mais atenção. E aí eu dei uma pausa e eu fui tomar minha creatina, porque eu tinha esquecido de tomar depois do café da manhã. Então, eu fui tomar, fui preparar aí a creatina. E aí, simplesmente, o meu pote só tem mais uma dose e nada mais. Então, estamos terminando o primeiro pote de creatina. Mas eu continuo não gostando de tomar a mesma. Não consigo, gente. Ui. Depois disso eu fiz um mate chá também, porque aqui em Cascavel tava calor. E aí eu continuei os estudos de semiologia. Então, basicamente, para essa segunda-feira eu tinha planejado somente revisar, começar aí o processo de revisão e tudo mais, até voltar a estudar, né? Somente sobre sêmio. Porém, vocês vão ver mais aí pra frente do vídeo que eu simplesmente encaixei anatomia também. Se eu ficar um dia sem falar sobre anatomia, ou estudar qualquer coisa sobre anatomia, ou aprender alguma coisa nova sobre anatomia, não sou eu, gente. Então eu consegui encaixar aí. E eu fui fazendo uns ganchos e também já revisei outras matérias, mesmo estando em anatomia. Então eu registrei tudo aí pra vocês. Eu comecei sistema cardiovascular. E também estudei um pouquinho sobre os ossos, mas os ossos, como é bastante coisa, eu não consegui revisar tudo no mesmo dia. Mas o sistema cardiovascular, vocês vão ver aí que eu consegui terminar a revisão dele. Pelo menos a parte teórica, que tem bastante detalhezinho. E aí a parte prática, eu dei uma treinadinha, mas eu vou voltar pra revisar ela em si. E hoje é terça-feira, e terça-feira já está saindo de novo o vídeo aqui no canal. Eu vou tentar postar vídeo essa semana inteira, porém eu não sei se eu vou conseguir. Mas já adianto aqui que é um planejamento, então por isso que tá saindo vídeo segunda, terça, né? Fora dos dias de postagem normal, que é quarta e sábado.
E então, praticamente aí no início do vídeo, eu comecei a estudar, a revisar anatomia. Então eu peguei aí o miocárdio que eu tenho, peguei um caderninho também que eu amei fazer isso, eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo como que tá ficando, onde eu tô fazendo anotações pra teoria, né? Então eu peguei o Atlas, fiz toda uma revisão do conteúdo do Atlas mesmo, que tem bastante conteúdo, peguei a apostila da minha professora e que tem bastante teoria também, então fiz uma revisão também, anotando somente pontos chaves e fazendo como se fosse um mapa mental mesmo. E também tô fazendo desenho nele. Então, assim, tá ficando muito legal. Vocês vão ver aí numas partes do vídeo que eu desenhei o coração, desenhei os ossos. Então tá ficando muito organizado, sabe? Então eu sei que esse caderninho eu sempre vou ter pra revisar as coisas. E eu quero começar no próximo vídeo que eu vou postar aqui pra vocês. Eu quero começar sobre os órgãos. Então, sistema digestório, sistema respiratório, sabe? Que tem mais detalhezinho. E também pegar a matéria de fisiologia humana e ir intercalando, porque fisiologia, ela basicamente complementa a anatomia, né? Então as duas estão lado a lado, e só que uma com mais informações, mais detalhada sobre o funcionamento. Então eu quero fazer isso. E para muitas pessoas pode ser loucura eu estar estudando nas férias, mas assim, eu falo que tudo que for complementar, que for realmente alavancar o seu conhecimento, é válido. Então, assim, eu tô estudando sem pressa nenhuma, sem cobrança nenhuma, eu tô podendo revisar o conteúdo com calma, podendo ver que realmente eu aprendi esse conteúdo, então eu consigo ter uma boa base. Até porque agora começam os estágios, então a gente não tem mais a anatomia é uma matéria básica, é a base realmente. Então, assim, a gente vai ter anatomia na prática agora. Então, isso tudo que eu tô fazendo agora, eu sei que lá na frente vai contar muito. E eu sei que quando começar as aulas ali novamente, no mês que vem, em fevereiro, ali bem no início, eu não vou ter tempo de fazer essa revisão. Então, por mais que os professores falem alguma coisa na sala para dar uma complementação, para dar uma lembrada, uma agitada no cérebro, a gente não vai lembrar de tudo isso. Então, eu sei que eu não vou conseguir revisar todas as matérias do jeito que eu queria, né? Tanto do primeiro quanto do segundo semestre. Até porque mudou bastante coisa, bastante matéria. Mas eu vou, pelo menos o básico do básico, que eu sei que vai ser uma base bem grande pro estágio, eu vou ter revisado. Então, eu escolhi as matérias de anatomia, fisiologia humana, um pouquinho ali de bioquímica, que eu já fiz uma parte de revisão aqui, imunologia, que eu fiz uma complementação em anatomia, principalmente ali do timo, que tem a produção dos linfócitos T, sabe? Tudo isso eu fui fazendo um gancho, gente. Então, assim, não é que eu tô estudando só anatomia. Eu já puxo um gancho para outra matéria e assim eu faço a revisão completa geral. Então, eu lembro de bastante coisa, então eu vou dando uma complementada quando o assunto tem relação. E eu dei essa dica lá no Instagram pra quem tava me pedindo, tipo assim, como eu faço a revisão. E eu falo que por mais que a gente inicie a revisão, tipo, por exemplo, eu comecei por ali semiologia. Semiologia tá muito ligado com anatomia. Então a gente tem a parte teórica e a parte prática. E aí, por mais que eu iniciei por uma matéria assim que, nossa, é mais a prática, eu fui girando e indo para outras matérias fazendo uma outra complementação. Então eu sempre digo que a gente nunca faz uma revisão de só uma matéria. Porque se a sua matéria tá na grade curricular, significa que todas aquelas matérias estão ligadas. Então, muita gente fala que bioquímica não tem nada a ver com o curso da área da saúde, que você nunca usa isso e aquilo. Mas eu vejo isso de um lado diferente, porque a partir do momento que eu comecei a entender bioquímica, assim, gente, eu vi que tá tudo ligado. Tipo, isso acontece realmente agora, né, gente? Tá acontecendo em todos os sistemas, o tal do ciclo de Krebs, sabe? Então, é muito legal realmente se doar e tentar entender um pouquinho mais a fundo todas as matérias. E nessa parte aí do vídeo eu tava fazendo uma revisão prática do miocárdio, então eu tava vendo todas as partes ali do ventrículo, das trabéculos, das válvulas, bicúspide, tricúspide e afins. Então tem tudo nessa apostila da minha professora. E dá pra ver aí no vídeo que ela tá até rabiscada, gente, tipo assim, rabiscada mesmo, porque eu usei ela tanto para as aulas, né, práticas no laboratório, quanto eu usei também na época que eu fui monitora, ali no mês de novembro e dezembro. Então, assim, ela tá bem rabiscada, e se eu for monitora de novo, eu vou ter que imprimir outra apostila, gente, porque essa aí tá sem condições de ser utilizada.
E aí, realmente, depois de ter feito uma breve anotação, somente seguindo a apostila e seguindo o que eu lembro, que eu tenho bem gravado nos meus neurônios, as informações, eu peguei o Atlas. Esse aí é o Atlas de Anatomia para Estudantes. Ele é de Grace e ele é, tipo assim, gente, maravilhoso. Ele tem casos clínicos depois, no final de toda a explicação. Ele tem a teoria, ele tem imagens, tanto das peças anatômicas quanto das peças cadavéricas. Então, assim, é muito legal. Eles colocaram imagens reais mesmos. E eu tô utilizando ele. Então, eu tenho o Atlas do Nether também, né, de anatomia humana. Porém, ele tá só com imagem. Então, não ia ajudar muito pra esse momento. Aí, eu peguei esse Atlas aí, que ele é mais completo. E, gente, surreal mesmo. Vale ressaltar que esses dois Atlas que eu tenho e que eu sempre estou utilizando, eles estão meio desatualizados. Mas mesmo assim eu continuo utilizando e isso não é uma desculpa para mim não estudar. Então, por mais que eu possa pegar livro lá na biblioteca da minha faculdade, eu acho que é muita responsabilidade eu ficar com um livro que não é meu, sabe? Desse tamanho. Então, tipo assim, se eu não tenho condições nem de pagar um Atlas atualizado para mim, quem dirá pra faculdade se eu estragar, não é mesmo? Então, eu pego e utilizo somente lá na biblioteca os livros, ou quando eu tenho que fazer um projeto ou alguma pesquisa em casa. Mas normalmente eu utilizo os meus dois e tá ótimo. O meu professor já falou que não tem problema nenhum, é desatualizado. Acontece que uma coisa ou outra às vezes vai mudar alguma imagem, alguma localização. E nessa parte do vídeo eu tava estudando e na verdade terminando esse conteúdo de cardiovascular. E aí eu vi na imagem que mostra certinho como a gente vai ouvir, né, a ausculta perfeita do coração, dos pulmões e afins. E aí eu fui testar em mim mesma. Então, o momento que eu dou um sorrisinho aí é porque eu realmente consegui ouvir o som. Então, eu não sei se isso funciona pra gente, no caso, nós mesmos, sabe? A gente fazendo. Porque eu não sei se eu tava ouvindo meu som no esteto ou se eu tava ouvindo meu coração de maneira normal. Mas como o som tava bem certinho, gente, eu acredito que eu vou ouvir realmente no esteto, sabe? E aí eu tentei ficar bem concentrada aí pra realmente conseguir ouvir o som. Porque às vezes é muito difícil, gente, tem dias e dias. Depois disso eu fui pegar aí um picolé, já era na parte da tarde, pós-almoço. Então eu dei uma pausa pro almoço, dei uma descansada e depois eu voltei a estudar, gente. E aí eu já tinha terminado o sistema cardiovascular e eu fui estudar o sistema ósseo. Então,
tava mais complicadinho, vamos dizer assim, mas eu consegui fazer uma boa revisão, consegui entender um pouquinho mais dos ossos, mas eu não cheguei a terminar o sistema em si. Vocês vão ver aí mais pra frente que eu até desenhei, comecei um processo de desenho. Eu quero deixar esse caderninho bem organizado pra isso mesmo, sabe? Com informações práticas, rápidas, mas um conteúdo bem completo. Então, vocês sabem que eu gosto de fazer alguma imagem, alguma correlação pra eu realmente memorizar a informação. Então, esse caderninho vai ser realmente pra isso. E aí, galera, vocês vão acabar vendo aí mais pra frente que eu fiz desenho, mas o desenho não ficou perfeito. E o que eu quero que vocês entendam é que nem sempre tudo vai ficar perfeito ali. Você não precisa fazer o melhor desenho do mundo. Você entendendo e sabendo que aquilo ali é tal informação e já gravando, tá ótimo, gente. Então, você tá fazendo o resumo pra você, não é pro outro, não é pra ninguém ficar dando pitaco. O resumo é pra você estudar. Se você entendeu, tá show. E assim, normalmente eu não vendia os meus resumos, eu mal gostava de emprestar, realmente por essa lógica, porque assim, o resumo é uma prova de que você estudou, de que você pesquisou e que você entendeu o conteúdo para assim você fazer um resumo. Então existe aquela frase, fazer o resumo do resumo. Então, tipo assim, não basta você apenas fazer um primeiro resumo, você faz um segundo resumo, resumindo tudo que você já colocou no resumo. Normalmente eu não faço isso, eu gosto só de ir escrevendo as informações assim que eu já gravei, e eu considero isso o resumo do resumo. Mas eu comecei a vender realmente meus resumos por conta de vários pedidos e afins, né? Graças a Deus ajudou muita gente. Principalmente as pessoas da minha sala compraram bastante. Teve também, eu vendi os meus resumos para as outras pessoas dos outros períodos que estão, né, agora no primeiro, foram pro segundo, então eu já consegui vender esse material. Mas assim, eu não curto muito vender resumos, tá? E já deixo isso aqui claro, porque às vezes você não vai entender a informação que eu anotei, e aí você vai ficar mais perdido ainda. Mas eu sempre aviso assim, o resumo, ele é uma direção para que você precisa estudar. E os meus professores batem muito na tecla. Então eu sigo essa mesma informação. Então assim, aqui, por exemplo, eu tenho ossos do tórax. Eu coloquei uma breve visão geral, tipo de funções. E aí eu coloquei 3 anotações e só. Mas, tipo assim, eu posso fazer um gancho e eu lembro das outras informações que eu não coloquei, entende? Então, é diferente de quando você estuda e já tem uma base de pesquisa e quando você não estuda e só pega um resumo pronto pra estudar. Eu já falei pra vocês que eu funciono com papel e caneta, então eu sei que tem bastante pessoas aqui que ainda comentam nos vídeos, mas é muito mais fácil você pegar e usar só o notebook. Mas, gente, eu gosto de fazer isso aí que tá aparecendo no vídeo. Eu gosto de desenhar, eu gosto de ter informação, eu gosto de ver tudo que eu estou fazendo, de todas as anotações, eu gosto de ter o papel e caneta pra me usar, eu gosto de apagar, eu aprendo fazendo isso. Então não adianta você comentar no meu vídeo que eu tô gastando 1001 folhas, que é muito mais fácil você usar um notebook, um tablet, um iPad. Gente, eu sei disso, mas eu só funciono desse jeito. Então eu faço todas as anotações tudo certinho, eu estudo por meio de anotações. E vai acontecer de aparecer somente folha, papel e caneta no vídeo, gente. E também no vídeo que eu postei lá sobre o material, né, tudo que eu vou levar pra faculdade, se você entrar, você vai ver que eu vou levar muita caneta. Mas é porque realmente eu utilizo, não é nada tipo assim mirabolante, não. Eu utilizo muito marca-texto, eu utilizo muita folha para fichar, eu utilizo muito caderno para anotação, algum rabisco, eu tenho que estar ali realmente escrevendo alguma coisa. Então, galera, é isso. E eu já falei isso em outros vídeos, cabe a você ver qual é o melhor método de estudos para você. No meu caso, eu utilizo somente resumos em PDF e coisas que eu faço no Canva, artes digitais mesmo, somente para conteúdo de prova. E às vezes, quando eu tô com tempo, porque eu começo a estudar antes, eu já sei o conteúdo que vai cair na primeira prova, eu faço todos os mapas mentais à mão. Porém, quando o conteúdo é muito extenso e a gente acaba descobrindo em cima da hora da prova realmente o que vai cair, porque o professor tira algumas informações e tudo mais, eu pego e faço ele no digital, no Canva. Então eu faço em PDF, tudo bonitinho e tudo mais.
mas eu imprimo essas folhas e acabo estudando por elas realmente em folha sulfite. Então eu não funciono tanto como digital, até porque eu me distraio muito fácil. Então normalmente aí nas gravações, vocês vão ver que normalmente eu nem olho pro celular, porque realmente eu esqueço dele. Porque eu sei que vai chegar notificação, vai chegar alguma coisa que se eu olhar, eu realmente vou me distrair. Então assim não, assim tô gravando pra vocês, tô focada nos meus estudos e esqueço do celular. Então, digital pra mim não compensa muito. Antes que vocês me perguntem, a caneca da BioStore, a gente tem cupom de desconto que é Jane. Então vocês podem entrar lá no site, tem uma coleção incrível que eles lançaram agora. E essa caneca tá aparecendo em todo santo vídeo, porque realmente eu tô utilizando muito ela, como vocês podem ver. Tanto pra tomar matcha, quanto pra tomar café gelado de manhã, quanto pra tomar água mesmo. Então eu sempre tô mostrando ela aí pra vocês, porque é realmente uma coisa de um parceiro meu que é bom, é lindo e eu realmente utilizo no meu dia a dia. Então continuei os estudos, eu tava fazendo resumo da parte teórica dos ossos, e aí eu gravei essa partezinha pra vocês.